Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos abrindo mais o Rio Grande em Movimento. Hoje você deve estar pensando, mas o Ribeiro parece um Beatle, né? Porque ele está com um casaco, né, que relembra, né, para quem conheceu os Beatles, né, a gente fala com uma geração que nem sabe o que é Pink Floyd, imagina, né, Beatles, né. E eu fiquei com muita vontade de vestir esse traje, esse blazer, vamos dizer assim, que eu adquiri exatamente em Liverpool. Mas por que isso? Por que, Ribeiro? Porque se é uma das coisas que mais me deu felicidade, mais me deu aprendizado, conhecimento, foi viajar. Sim. Em recentes pesquisas, o brasileiro, mesmo na crise, mesmo com a alta do dólar, do euro, não vou falar nem do custo da libra esterlina, ele ainda assim, quem realmente tem condições, gasta um percentual por mês do seu orçamento, poupando para no final do ano ou nas férias de julho realizar uma viagem. Seja de forma solitária ou seja com a família, evidentemente de acordo com as posses de cada um. E mesmo aqueles que ou viajam pouco ou já viajaram bastante, ou aqueles que ainda sonham em viajar, pois sempre as pesquisas dizem o seguinte: esse é um dos maiores desejos de cada um dos cidadãos. Por que isso, hein? Dizem também que você aprende sobre a vida basicamente fora de uma sala de aula, ou fora até mesmo da sua casa. Embora na sua casa você aprenda o cimento, que é a referência básica de todos os seus valores. Na sala de aula, você recebe a informação e, através dos valores adquiridos em casa, você usa para formar a sua personalidade. Mas é através do conhecimento de outras culturas, outros idiomas e de uma nova experiência de vida é que você alcança a felicidade. Será mesmo? Dito isso, estamos abrindo o Rio Grande em Movimento e é claro, né, vamos falar de intercâmbio. E tem uma coisa muito legal. Você sabia que hoje vale para homem e para mulher a maquiagem? Sim, o que outrora você ficou sabendo que era absolutamente uma coisa feminina, hoje se tornou masculina também. Tem a seleção brasileira em Porto Alegre e tem o comentário da Fernanda Bart. É só isso e tem muito mais. Já estamos no ar, fique ligado. Muito bem, estamos de volta com o nosso Rio Grande em Movimento e o nosso primeiro assunto é o tema de que eu abri o programa, né? Viajar. Tem gente que viaja na maionese, né? Mas ainda assim, às vezes, isso dá ideias geniais, né? Mas é claro, se é uma das coisas mais legais que um jovem, por exemplo, pode ter, é um contato com uma outra cultura, né? É óbvio que não é só uma questão de jovem, né? Hoje, a própria terceira idade, ou a melhor idade, como falam, né, tem aproveitado para usufruir dessa possibilidade. Existem agências especializadas, né, em agenciar, com perdão da redundância, viagens para a terceira idade, né? Quem pode leva a família e tudo mais, mas o jovem tem a possibilidade de, desde o início, né, a partir da adolescência, obviamente, né, conquistar um espaço que lhe vai dar um conhecimento e um passo à frente nesse mundo tão competitivo que nós temos hoje. Sim, porque o mundo pode ter mudado, mas a informação ainda é a coisa mais importante para você se sobressair. Dito isso, nós estamos recebendo aqui a Ana Flora, que é da CI, que é Central de Intercâmbio, que é a maior agência de intercâmbio desse país. E por que a Ana Flora está aqui?
porque, evidentemente, ela trabalha, né, com essa possibilidade. E como nós temos aí hoje, para quem tem a possibilidade deste tipo de ferramenta cultural, eu acho que é importante a gente poder repassar para quem está nos assistindo, Ana Flora, né? Quais são as reais possibilidades de intercâmbio, se é muito caro, se existem novos países, se tem países que facilitam o intercâmbio. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. É super interessante essa pauta porque as pessoas desconhecem, né, as oportunidades que existem. E aí, dos 7 anos, já se começa a pensar em fazer intercâmbio com a família. Hoje existe uma modalidade de intercâmbio familiar. Exato. Eu não sabia, interessante. Tem muitas escolas, Estados Unidos, Canadá, tem vários lugares que aceitam o núcleo familiar. Então, o pai, a mãe, enfim, vão para uma sala de aula, obviamente, de acordo com o nível do seu idioma, e as crianças já podem ir acompanhadas. O grosso, sem dúvida, continua sendo, né, aquele jovem a partir dos 14, 15 anos até os 28, 30. Esse é o maior volume, vamos dizer assim, que a gente manda. Mas tem também crescido muitíssimo a terceira idade, né? Que é essa possibilidade, porque as pessoas dizem, eu queria tanto ter feito na minha época, mas não tive a oportunidade, o meu pai não deixou, enfim. E essa oportunidade existe, a gente tem cases maravilhosos de gente com 80, 82, 70 e tantos anos que fazem intercâmbio, né? Há alguns anos, eu me lembro que, especialmente nessa idade de pré e adolescente, o grande sonho era ir, não era intercâmbio, era ir para Disneylandia. Entendeu? E ainda tem bastante. Continua ainda. Será que já ultrapassamos esta fase? O adolescente já consegue observar as possibilidades, inclusive de lazer, né, de entretenimento, de conhecimento através de um intercâmbio cultural? Sem dúvida. O pessoal agora está começando a viajar para a Disney muito mais cedo. E com as famílias, né? Isso se popularizou, enfim. Claro. Então, quando chega lá nos seus 14, 15, 16 anos, eles já querem alçar voo sozinhos. E a gente tem uma modalidade maravilhosa, nós chamamos de intercâmbio teen, de teenager, né? Eles vão, estudam, né? Eles estudam uma parte do dia, no geral de manhã, e à tarde eles têm várias atividades culturais, lúdicas, de esporte, enfim, muitas coisas e para muitos destinos. Isso que é bacana, porque eles podem escolher Estados Unidos, sem dúvida, né? Califórnia, Flórida, Canadá, um destino hoje muito procurado, também tem várias opções, Inglaterra, interior da Inglaterra, com Londres, tem muita coisa onde eles estudam e se divertem. E isso está superando a Disney. Isso é muito bom. Eu vejo como muito interessante, porque o que nós mais precisamos, ainda mais nas condições que temos no nosso Brasil, com mais de 12 milhões de analfabetos, 30 milhões de semi-analfabetos, é óbvio, alguém vai dizer, Seba Ribeiro, não seja um imbecil, isso aí é pela a desigualdade social. É óbvio que existe uma desigualdade social, eu não estaria aqui sem saber do que está acontecendo. Agora, de uma certa forma, eu também não vou deixar de valorizar, né, o crescimento da importância e do desejo das pessoas de adquirir a informação. A senhora falou em destinos assim até meio óbvios, né? Inglaterra, Estados Unidos, né? E hoje já Canadá, que está muito em voga, já esse leque já aumentou. Existem países, nós estamos vendo as imagens aí do Canadá, por exemplo, aí, e de outros países, vocês vão ver como é bonito a coisa, né? De outras possibilidades de locais ou não? Muitas. Em termos de intercâmbio, então, você expandiu hoje Dubai, por exemplo. Dubai é um destino de estudo e trabalho. Nessa modalidade onde tu, indo estudar o idioma, por exemplo, inglês em Dubai mesmo, tu podes trabalhar no outro turno, né? No contraturno, 20 horas por semana. Malta é um destino Malta é um maravilhoso, país bem maravilhoso. Tu sabes que Malta é aquela ilha, né? Aliás, é um arquipélago, várias ilhas ali pertinho da Sicília, e que houve tem mais de 6 mil anos
culturas que passaram, várias culturas que passaram por ali. E então é um país muito interessante do ponto de vista cultural, tu tem muita coisa para fazer cultural, além da praia, obviamente. Atrai muito o público mais velho, tem muito europeu que vai estudar em Malta, né? A língua oficial é o inglês, eles têm o maltês também, mas se estuda inglês lá. E é um destino agora para o mês de julho, que lá no Hemisfério Norte é verão, maravilhoso, por exemplo, passar o mês de julho estudando e indo à praia, né? No outro turno. E tem muita atividade cultural mesmo de... Ninguém quer ir para a África ou Ásia? África, sim. África do Sul, outro destino bárbaro. África do Sul, que a África do Sul basicamente ainda é uma colônia inglesa, né? Pode não ser formal, mas ela tem muito da característica da Inglaterra, tanto que se fala o inglês lá, além das 12 etnias, né? Exato. Quando eu fui fazer a Copa do Mundo na África do Sul, meu Deus do céu, o inglês deles é até um pouco diferente, porque o Oites foi colonizado pela Holanda, então teve um choque cultural assim. Mas a África raiz mesmo, ninguém quer ir? China, Japão, essas coisas não tem? Tem. A gente tem um projeto que chama Trabalho Voluntário, que é fazer um voluntariado, onde a gente pode fazer um voluntariado com pessoas, né, o social, que nós chamamos, em vários países, como Índia, Tailândia, Laos, Nepal, diversos países da Ásia. Na África mesmo, a gente tem esse trabalho voluntário que tu podes fazer com pessoas ou com animais, que é muito legal. Muita gente faz, é um projeto que eu particularmente gosto muito, eu já fiz, que é tu passar um período estudando inglês e depois fazendo voluntariado. Então tu tem uma experiência dupla, sabe? Mas aí que tá, tem uma coisa que eu acho que é muito bom a gente citar aqui. Você que anda pela internet vai saber do que eu estou falando. Aí aparece lá no seu Facebook, por exemplo, o Canadá está selecionando famílias que queiram morar e ela até paga. Não dá para entrar em roubada também, né, Ana Flora? Não. Ninguém dá nada de graça, gente. É verdade que o Canadá é um país que abre muito a possibilidade de imigração, até porque eles têm um território enorme, eles precisam povoar. Hoje o Canadá é povoado naquela parte sul, né, deles. Quanto mais para o gelo, é menos gente. É possível, sim, imigrar, principalmente eles buscam jovens casais entre 20 e 30 anos, assim, a maior demanda. Às vezes com algum tipo de especificidade de profissão também, né? Técnica. Mas tem que cumprir todo um passo a passo, né? Não é assim, chegar lá e as portas estão abertas. Começa estudando, aí estudo e trabalho, aí aplica para uma, de repente, universidade ou até um curso técnico mesmo, né? Os colleges também. Então, assim, tem oportunidades. O Canadá é bastante aberto, talvez mais do que muitos outros. Agora, evidentemente, vem a pergunta que está todo mundo me fazendo lá do outro lado. Tá, Ribeiro? Tá muito bonito, tá bem legal isso aí, adorei. A Amanda vai botar outras imagens de país aí, é muito legal isso aí, adorei. Tá, mas e aí, Ribeiro, quanto é que custa isso? É muito menos do que as pessoas imaginam. Tem que desmistificar um pouco essa coisa de que o intercâmbio é só para rico. Não, o intercâmbio é para aquelas pessoas que entendem isso como educação internacional. É um investimento, É um investimento, assim como qualquer outro que a gente faria, trocar carro, uma casa melhor, enfim. Então, é um investimento na área da educação, porque o nosso slogan, inclusive, Ribeiro, você aprende com o mundo. E eu acho que aquilo que tu abrias no início do programa é super verdadeiro, que é muito mais do que ir para lá para estudar o idioma, que é claro, é um ativo e ele vem junto, a capacidade que a gente tem de abrir a cabeça, né? E acho que até, assim, para diminuir as diferenças entre os países no mundo, né? O trabalho voluntário começou no pós-guerra, justamente a África do Sul é um dos países, porque os alemães iam muito para lá no pós-guerra para ajudar a reconstrução, etc. Então, assim, acho que o intercâmbio ele tem que ser entendido como educação internacional e como crescimento. Para quem quer mais detalhes, qual é o contato, onde é que eles acham a central de...
Aqui a gente tem 130 unidades no país, mas especificamente em Porto Alegre nós temos na Padre Chagas, né, 72, aqui no Moinhos de Vento e também na Zona Sul, na Pereira Passos. Ah, então tem 2 locais aqui em Porto Alegre. Tem 2 locais, sim. E a gente gosta muito de fazer um trabalho de consultoria, então estamos abertos para conversar. Já estamos falando do Japão, aí passou Paris, agora Japão. Eu diria para vocês, não tem, e aí eu posso também dizer um pouco por experiência própria, não só porque a minha atividade profissional permitiu isso, mas enquanto também não profissionalmente, quando eu pude fazer com a minha família, inclusive, não há, gente do céu, experiência mais divina do que viajar. Por quê? Porque esse tipo de investimento que você faz para você e para a sua família é eterno. Um carro você compra, ele tem uma duração. Até a casa onde você mora, que talvez seja a coisa mais importante do mundo, também tem uma duração. Uma viagem, ela dura para sempre. Porque mesmo quando você volta, ela fica na sua cabeça, no seu coração, a vida inteira. E ninguém te tira isso. Ninguém, é só seu. É verdade. Que bom, então. Ana Flora, muito obrigado. Tem o telefone de contato aí? Temos aqui na Padre Chagas, para quem ficar mais confortável no Moinhos, 33464654 e lá na Zona Sul, 30620626. Tá bem. Muito obrigado e boa viagem. Obrigada. Amém. Bom viagem. Depois do intervalo comercial, tem o esporte com o Guilherme Passos. Eu vou quebrar as pernas de vocês um pouquinho, tá? Porque eu estava pensando o seguinte, tá, Amanda, minha produtora aqui, nós estamos ao vivo aqui. E eu acho que nós devíamos começar a nossa alteração já, porque senão não vai dar tempo de terminar ela. O que tu acha, hein? Eu estava pensando aqui, querida. Já voltamos! Muito bem, estamos de volta com o nosso grande movimento. Diria Vinícius de Moraes, o saudoso poeta. Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Essa frase ficou célebre, mas eu acho que ela hoje ficou completamente modificada e desassociada da realidade. Primeiro por quê? Primeiro porque beleza, na realidade, ela é um sentimento. Você sente beleza por uma outra pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou não é? Ou sempre há um chinelo velho para um pé torto. O que quer dizer isso, Ribeiro? É que, às vezes, a beleza é muito subjetiva, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa linda, charmosa. Vai ter alguém que não acha isso. Não posso agradar todo mundo, né? Eu sei que, basicamente, todo mundo acha, mas tem gente que não acha. De qualquer maneira, ainda assim, você pode melhorar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a maquiagem sempre foi uma alternativa, especialmente do público feminino, para realçar a sua beleza, né? Só que o mundo mudou, girou. Hoje o homem se importa com a sua beleza tanto quanto a mulher. O homem já faz as unhas, o homem faz a sobrancelha, o homem tira e quer tirar os pelos dos ouvidos e do nariz. Tem homem que pinta a unha para deixar ela mais clara e bonita, e o homem também se maquia. Sim, e não é só eu que, no caso, ou qualquer jornalista que aparece na televisão, que tem que fazer a maquiagem para tirar o brilho do rosto. Não, é para também se embelezar. O mundo mudou, minha gente, né? Então, antes de a gente falar com o Guilherme Passos de Seleção Brasileira, eu estou recebendo aqui, né, o pessoal da Mirage Escola de Beleza. A Bruna Gabriela está aqui, tá certo o nome? Bruna Gabriela, nome bonito, né? E ela está com 2 modelos, né? Robson e a Joyce. O Robson e a Joyce. E enquanto nós vamos começar a falar disso, e daqui a pouco eu vou para o set do esporte, e depois nós voltamos para finalizar a maquiagem. Bruna, o que eu falei está correto? Claro. Diga aqui as verdades, por favor. Tá correto, sim. O homem tem se cuidado bem mais nos últimos tempos. E por que isso acontece, na tua opinião? Assim, é uma coisa que é cultura, né? A cultura vem mudando, em todas as culturas vem mudando, né? Então, o homem tem se cuidado mais, realmente, como tu
comentou, tem feito sobrancelha, unhas, maquiagem. A gente atende lá na escola também homens para fazer depilação facial. Ô Robson, por que você gosta de se maquiar? Talvez eu sou vaidoso, né? Sim, por vaidade. Isso, por vaidade. Também para, normalmente os homens atualmente, né, eles vêm usando maquiagem para tapar as imperfeições, Algumas um pouco de imperfeições, espinhas, né? a vermelhidão da pele, eles vêm Então, e é cuidando da também pele. uma ferramenta de proteção, né? Sim, sim, com certeza. Até porque é muito importante, além da maquiagem, a gente tem que proteger a pele, usar protetor, hidratante, Mas essas tem coisas. ainda a diferença da maquiagem masculina e da Tem, feminina? tem diferença, sim. Basicamente, Normalmente a mulher usa mais coisas, né? Usa blush, batom, um rímel. O homem é mais para tapar as imperfeições da pele mesmo. Uma base, um pozinho, um protetor, o pó para tirar o brilho. tá bem. Desde quando essa menina se maquia? Porque as meninas aprendem a se maquiar desde sempre, né? Ou não é? Verdade. Como é que é teu nome? Joyce. Joyce. Me fala aí, Joyce. Uns 15 anos, mais ou menos. Viu que é mais ou menos isso aí. É, muito bem. É desde Tá. sempre. Muito bem. Então vamos começar a fazer a maquiagem, vou pro set do esporte e depois vamos ver esse trabalho Pronto. feminino, que as pessoas já estão acostumadas, e do Robson masculino. Pode ser? Tranquilo. Então tá bem. Enquanto você pode começar aí, Tá. por favor. Uhum. Tá. E vai falando pra gente aí, né, a respeito do que você vai fazer. Ela vai começar, né? E nós vamos pro set do esporte, para Ribeiro Neto, as verdades da Eu vou bola, aqui pra cá. e nós já voltamos depois para ver o trabalho realizado, tá bem? Coloca a vinheta do esporte aí, meu bruxo! Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos aqui com o Guilherme Paz, o homem da Copa América na RDC. Tudo bem, seu Guilherme? Tudo bem, Ribeiro Neto? O senhor também se maquia ou não? Ah, sim, né? São essas luzinhas aqui de cima, dá aquele brilho. É para tirar qualquer estigma que se possa ter a respeito de maquiagem para homem e para mulher. Então eu vou dizer as verdades para vocês. Todos os jornalistas de televisão, todos eles se maquiam. Todos eles. Não há nenhum. E quando não se maquia, está errado. Porque a nossa pele tem um brilho natural, entendeu? E ela acaba, né, prejudicando a imagem que você vê aí no vídeo, né? Esse brilho e tal. Então, né, básico, né, se ter maquiagem para quem faz televisão. Eu até tinha pensado que o pessoal ia passar ali antes na redação, dar um trato Claro, da galera. Pô, podia Ribeiro. ser, podia ser. Mas enfim, dito isso, como é que é? A seleção brasileira vai estar maquiada ou vai estar natural quinta-feira contra o Paraguai, o adversário do Brasil? É isso mesmo, o Brasil classificado para as quartas de final da Copa América, joga quinta-feira na Arena do Grêmio, vai estar natural, né? A tranquilidade da seleção brasileira, depois de uma grande vitória no último sábado diante do Peru, de Paulo Guerreiro, deu uma solidez para a seleção brasileira, trouxe um ânimo novo, o Everton sendo o cara dessa Copa América, jogando em casa, mas na entrevista coletiva ontem no CT Presidente Luiz Carvalho, onde a seleção brasileira realizou um treinamento aberto, 15 minutos para a imprensa, quem falou foi Felipe Coutinho, atacante, meio-campista, daí depende do treinador do Barcelona, um dos craques, e disse sobre o ânimo que o resultado de 5-0 deu para essa seleção brasileira. E você confere agora. Bom, esse terceiro jogo contra o Peru, com certeza é o que a gente quer. É a partir daí que a gente quer evoluir, quer continuar do jeito que foi esse jogo. Você vê a equipe toda jogando bem. Claro que nos primeiros jogos não faltou dedicação, mas nesse último jogo acho que a gente acertou um pouco aquilo que vinha faltando nos outros jogos. E eu acho que a partir daí a gente tem que tomar como exemplo e continuar assim. Ribeiro, Felipe Coutinho que vem jogando num sistema de jogo muito diferente do que era habituado a jogar na seleção brasileira. E por isso, sem Neymar, ele está sendo também um dos protagonistas dessa seleção. Está voltando ao seu auge no futebol depois de ter saído do Liverpool e ido para o Barcelona. E no Barcelona, com Suárez, com Messi, ele não era o cara. No Liverpool ele era.
E agora com esse sistema de jogo montado pelo Tite, para o Coutinho ser o protagonista, ele já está com muita moral na Europa e até grandes times querendo a contratação dele. Tirar ele do Barcelona, que é um jogador que não está tendo espaço no Barcelona. E uma repatriação do Liverpool, time do goleiro Alisson, por exemplo, do Firmino, não é nada improvável. O Liverpool está querendo, vamos dizer assim, em valores. O Liverpool vendeu por 10. O Liverpool vai comprar ele por 5 agora e já lucrou 5 com ele. É verdade. É que, na verdade, o Felipe Coutinho não deu certo no Barcelona. Não deu liga, não encaixou. E ele acabou sendo uma péssima escolha. Ele era ídolo no Liverpool. E tu vê, né? Acabou saindo e perdeu a grande chance de ser campeão da Champions. O Liverpool uma vez assim, segundo colocado e agora campeão. Uma coisa é certa, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas e você é responsável por elas. E a vida é feita também... Hoje eu estou filosófico, eu adoro uma sociologia e uma filosofia. A vida é feita de escolhas, entendeu? De escolhas. E, inclusive, as que você não faz, você é responsável por elas. E como disse o Klopp, treinador do Liverpool, não vai para o Barcelona ser mais um Coutinho. Fique aqui conosco para ser o astro. Ele escolheu errado. Ribeiro, então, as quartas de final da Copa América definidas. Ontem teve o jogo, teve empate do Japão, teve a vitória do Uruguai com gol de Cavani, que foi uma festa dos torcedores gremistas no Twitter contra o Chile. Então ficou assim, a gente vai usar... Hashtag vem Cavani. Brasil contra Paraguai na quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena do Grêmio. Na sexta-feira, no Maracanã, às 4 horas da tarde, Venezuela e Argentina. Na sexta-feira, também às 8 horas da noite, Colômbia e Chile. E no sábado, Uruguai e Peru. E aí, será que Paulo Guerreiro vai desencantar e voltar a jogar em Porto Alegre na outra semana, na semifinal? Quem sabe? Mas, Ribeiro... Uma coisa importante, no chaveamento... O Brasil pegará a Argentina. Isso é muito importante, entendeu? O Brasil passando pelo Paraguai, pega o vencedor de Argentina e Venezuela. Então, por favor. Né? E quem tá em festa, né? Seleção brasileira feminina. Não, peraí, antes de mais nada. Tu não foi convidado ao aniversário do Messi aqui em Porto Alegre? Não, até fui, só que eu tinha que trabalhar. Pô, tu não me liberou, Ribeiro? Negócio impressionante, cara. O Messi que recebeu ontem um convite para estar na calçada da fama do Maracanã. Ah, legal, então, acho legal. Fantástico. Acho foi um presente de aniversário da CBF, vamos dizer assim, da entidade também que organiza o Maracanã, organiza a calçada da fama, que cuida, né? Convidando o Messi no dia do seu aniversário. E ele aceitou? Não respondeu ainda, né? Não falei com ele. Provavelmente. Ribeiro, quem desembarcou? O time está definido. Fernandinho no lugar do Casemiro. No lugar do Casemiro. Everton na ponta esquerda. O Everton está em casa, né? O Everton está em casa. E seria o último jogo de Everton na Arena na temporada, Ribeiro Neto? Olha, cara. Pode ser a despedida dele. Pode ser. Eu não sei porque tá todo mundo contando com isso. Agora, o clube que realmente quer ele, que a gente sabe, que é o clube do Guardiola, o Manchester City, ele tem um problema com o fair play financeiro. Então, eu não sei se ele vai ter condições de comprar o Everton. Agora, então, eu não sei se em o Everton decidido ir para o Manchester City, ele iria agora. Tem esse detalhe também. A gente tem que ver uma questão também do Manchester City. O Manchester City que tem na posição do Everton o Sané. Sané que recebeu uma oferta milionária do Bayern de Munique e ontem recusou. Ele quer ficar no Manchester City. Seria muito fácil o Manchester contratar o Everton se o Sané fosse vendido para o Bayern. Mas e agora, será que o Bayern não quer contratar também um Everton da vida, já que recebeu o não de Sané? E também tem toda a especulação do Barcelona, saiu informações hoje pela manhã em todos os jornais espanhol. O Barcelona sim vai fazer a proposta para repatriar o Neymar e aí abre a vaga também para o PSG contratar o Everton, já que o PSG será comandado, né, com o diretor de futebol, o Leonardo, que estava no Milan. O próprio Leonardo que queria levar o Everton para o Milan para jogar ao lado de Paquetá. Então tem muita coisa que pode surgir por aí. E o próprio Everton disse lá em fevereiro, quando veio a ligação do Guardiola, do Pep, ele disse, eu prefiro ir no meio do ano, que é começo de temporada, para me adaptar, do que no meio da temporada. Quem sabe não é a despedida de Everton
da Arena do Grêmio e do seu vestiário? É possível, né? Vamos ver. Ribeiro, quem é que desembarcou? Seleção Brasileira Feminina. Temos algumas imagens aí na pasta. Aí. Fantástica a recepção dos torcedores. Cerca de 500 pessoas estavam no aeroporto recebendo a Seleção Brasileira Feminina. Claro, as jogadoras que jogam na Europa já ficaram por lá. Tem jogadores que jogam na França e outras nos Estados Unidos. Mas as que estão no Brasil, como a própria Cristiane, que já joga na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro Série A2, que a Cristiane joga com a equipe de São Paulo, a Cristiane já está no Brasil. E tem Grêmio também internacional, né, Ribeiro? Aliás, deixa eu chamar, já que nós não rodamos as imagens aí da seleção feminina, vamos chamar a matéria do Grêmio. Põe no ponto aí, por favor, a matéria do Pedro Henrique Oliveira, né? Que acompanhou a apresentação do Grêmio em Viamão. Não está lá também? Tá bom isso aí, hein? Tá legal. Amanda, dá uma olhadinha para nós lá, pega lá na pasta do Dois Toques, está lá a matéria do Pedro Henrique aí. Falando em Grêmio, tem alguma coisa a ser feita no gramado da Arena? Sim, Ribeiro Neto, a questão da Arena do Grêmio, quem comanda, é uma desculpa um pouco, vamos dizer, um termo até abre aspas, esfarrapada. Que teve toda essa troca de gramado e por isso que está esse caos, mas porque eles colocaram um gramado de inverno. Só que o inverno não chegou no Rio Grande do Sul e o gramado não se adaptou. O meu ponto de vista, tu só troca o gramado quando começa a esfriar. Sim. E não um mês antes. Daí eles justificaram que teve 7 jogos em sequência e que nenhum gramado no mundo aguentaria esses 7 jogos em plenas condições. A gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim e eu acho que o público não pode ser enganado. Com todo respeito, né, a quem comanda o gramado lá, e não vou nem falar daquele que trata o gramado, porque seria irresponsável se eu ficasse com a crítica a quem trata o gramado com as condições que lhe são dadas. Né? Isso é um problema da OAS, que ela é quem comanda o gramado da Arena. O problema é que não tem tecnologia para um gramado que foi colocado em situação bastante depois de 12 dias de folga, o Grêmio... Entendeu? Esse é que é o problema. Um terreno alto, úmido, localizado sem sol, agora deu problema, né? Ribeiro, e tão crítica essa situação que o CT Presidente Luiz Carvalho está com um gramado ridículo. É terra atrás de terra na área dos goleiros. Os atletas da seleção brasileira estão treinando num gramado que nem eu nem tu, na nossa peladinha lá de quinta-feira, a gente é adaptado a jogar. Ridícula a situação, tanto do CT quanto da Arena, e o próprio Renato Portaluppi. Renato Gaúcho concordou com o Lionel Messi e já disse, um dia eu reclamei sozinho, agora tá todo mundo reclamando. É verdade. Agora sim, vamos lá, matéria da representação do Grêmio com o Pedro Oliveira. Depois de 12 dias de folga, o Grêmio está de volta aos gramados. Agora é no Hotel Vila Aventura, onde o tricolor fará uma espécie de pré-temporada até o próximo duelo na Copa do Brasil. Se alguns jogadores tiveram folga durante esta parada da Copa América, o nome de Matheus Henrique não está nesta lista. Ele esteve com a seleção brasileira, onde venceu o torneio de Toulon, na França. Mas para ele, não ter esta parada é até melhor para o seu condicionamento físico. Se você for ver, a gente só tem férias no final do ano, né? Essa folga do meio do ano teve por conta da Copa América. Então a gente já está acostumado a trabalhar o ano inteiro e descansar no final do ano. Então, como eu falei, foram 5 dias para mim, deu para descansar muito bem com a família. E como eu falei, agora voltar é pensamento total no Grêmio. Mas a reapresentação veio com caras novas. A principal foi a do zagueiro David Braz, que ainda não foi anunciado, mas compõe o elenco tricolor depois de tantos problemas que o Grêmio teve na posição. E sobre o David Braz, já deu pra ver que é um cara bom de grupo, ele já conhece bastante ali o pessoal, já jogou até com alguns outros jogadores. E aqui nosso grupo é assim, a receptividade é muito boa, tenho certeza que ele vai se adaptar, vai se dar muito bem e vai vir para nos ajudar. Outra cara nova é Guilherme Azevedo, meia que foi promovido do grupo de transição tricolor e que agora fará parte do elenco principal. Quando eu tava na transição ele era sub-17, acho sub-20,
mas já vi bastante treino dele, já treinou com a gente aqui também. Dá pra ver que tem muita qualidade, não é à toa que se ele não tivesse, ele não estaria aqui. Então, como eu falei assim, David Braz, a receptividade mesmo pro David Braz é a mesma para ele, que ele venha para nos ajudar. Uma cara nem tão esperada na atividade que não é nova é a de Walter Montoya, já que o volante está sendo negociado com o Racing da Argentina, mas o meia participou normalmente das atividades comandadas pela preparação física do Grêmio. Diante das caras novas e antigas, tem uma que não estava lá, e o atacante Everton faz muita falta. Cebolinha está na seleção brasileira, onde vem sendo destaque e titular do time comandado por Tite. Ele estava no motivo bom demais para a carreira dele, para a vida dele, ele está arrebentando e a gente está aqui na torcida por ele, né? Eu tenho certeza que no final do ano ele vai comemorar as férias dele com o título pela seleção e pelo Grêmio. Todos estes rostos, mas sem Everton, que terão 15 dias assim, de preparação física, para estar 100% na reestreia do Tricolor, no dia 10 de julho, contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Daí, portanto, o Tricolor. Claro, o Inter está em Atibaia, né? E aí? Tem alguma informação de Internacional, seu Guilherme? O Internacional, o Daryl Helmond, que pela primeira vez, né, nessa... chama de pré-temporada, assim, também, né? É uma intertemporada. Uma intertemporada. Colocou formação tática no campo com 11 jogadores. E a novidade vem para o zagueiro Roberto. O zagueiro Roberto, que jogou as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, era o capitão do Sub-20 no ano passado, pode jogar as quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Por quê? O Moledo ainda está fora, não está participando dos treinamentos. E o zagueiro imediato, que é o Emerson Santos, ele pertence ao Palmeiras. Então, em questões contratuais, joga o Roberto, porque o Emerson Santos não pode jogar. Então tá bem. E Edenilson continua ainda, né? O Edenilson recebeu eu tenho uma tese também, tá? O Edenilson recebeu um caminhão de dinheiro para ir embora. Falou que não ia aceitar, o Internacional não quer liberar. Mas a gente sabe que o mundo árabe não brinca. Dizem as boas línguas que está vindo 2 caminhões de dinheiro para o Edenilson para ele ver se aceita ou não. E se não vier os 2, vem 3, porque querem contar com ele nessa temporada. O Inter está precisando de dinheiro, vou deixar bem claro. Depois do intervalo comercial, vamos ver como é que tá a maquiagem dos meninos e das meninas. E, é claro, tem o comentário sempre muito apreciado da Fernanda Bart. Já voltamos. Ai, meu Deus do céu. Antes da gente voltar lá com a Fernanda Bart, com o seu comentário, hoje, olha, tem a questão do ex-presidente Lula, que é interminável, mas parece que hoje vão julgar o tal do habeas corpus, né? Esse é só um dos assuntos da Fernanda Bart. Então, fique ligado aí, né? Isso interessa aos que são a favor e aos que são contra, né? O negócio é impressionante, né? Vem pra cá, Escola Miragem de Maquiagem, a Bruna Gabriela tá aqui. Eu falei pra vocês que meninos e meninas hoje se maquiam, tá? É cultural isso aí. Bom, a da menina, assim, basicamente, a mulher define mais o que quer, né, Bruna? Isso. Do tipo assim, mais pesada, menos pesada, Dá mais cor. delicada. Tem a ver com a idade também ou é uma questão muito pessoal? Eu acho que é uma questão muito pessoal, assim, vai do que a pessoa quer também no dia a dia, de repente, no dia a dia ela quer chamar um pouco mais atenção, quer se sentir mais bonita, mas também tem a questão do empoderamento. Tem a diferença de noite e dia ou não? Tem um pouco, sim. A maquiagem da noite, normalmente ela é um pouco mais forte, mais carregada, mais pesada, mais escura. A dela, com o que você fez aí? A dela, então, o que a gente fez? Primeiramente, sempre hidratando a pele. Vou botar ela aí num closezinho fechado, olha aí, ó. Isso. Hidratei a pele dela. Protetor solar também é muito importante para o dia a dia, né? Porque não basta... Protetor também? Sim, não basta só maquiar. A gente tem que... Olha lá, isso, olha aí, ó. Olha como ela tá bonita, meu Deus do céu. Que legal. Não basta só maquiar, a gente tem que cuidar da pele também, né? Então, o protetor é muito importante. Sim, com certeza. Aí, teve a base, daí, mulher normalmente define mais os contornos do rosto, blush, um batonzinho e rímel. E o nosso Robson aqui, o que você fez nele? Então, homem normalmente é um pouco mais leve a maquiagem. Então, o que a gente fez? Hidratante também. Vamos dar um close dele aí. Isso, olha aí, ó. Hidratante também, protetor solar, porque todo mundo precisa. Aí, no caso dele, eu passei de diferente a base e o pó para tirar o brilho da pele e fazer com que a base dure mais.
Passei um rímel transparente nas sobrancelhas também, para tirar o resquício de pó. Claramente a sobrancelha dele também está feita, né? Sim. É impressionante como o homem agora... E outra coisa, me explica aqui, porque eu sou meio assim, né? Eu tenho que me adaptar. Por que está se cortando, Rob, por que você está se cortando a sobrancelha um pedacinho aqui, hein? É moda? É moda. É moda, né? É moda. Eu tenho medo, às vezes, de algumas modas, né? Oi, Cássio Pérez, tudo bem, querido? Que legal, cara. Então tá bem. No caso do Robson, daí, o de diferente foi só o rímel transparente nas sobrancelhas e na barba, para tirar qualquer resquício de pó que possa deixar a barba esbranquiçada. Tá legal. Basicamente isso e o hidratante labial. E também para o menino tem a diferença entre dia e noite ou não? Não, daí para menino não. Normalmente é a mesma coisa dia e noite, porque é mais para tirar o brilho, tapar um pouquinho as imperfeições, espinhas, manchinhas que possa ter na pele. Que legal. E fala um pouquinho da Escola Mirage lá. É uma então, escola de beleza. É uma escola de beleza. Na escola, então, a gente tem cursos, né, de cabelo, cabeleireiro, maquiagem, depilação, manicure, pedicure, né, a gente tem lá. A gente tem 3 escolas, ficam então uma na CIS Brasil, que é na Zona Norte, aqui em Porto Alegre, uma no Molfim, em frente à Redenção, e uma escola também no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. Que legal. Então, para quem se interessar, qual é o telefone de contato? O telefone de contato é 3286-2600. Repita! 3286-2600. Muito bem. Então, você que quer aprender um pouco mais, não só como fazer, mas também como se fazer, né? Exatamente. E também a Escola de Beleza, a Mirage. Então, tá. Tá aí, gente, é a modernidade, meus amigos, é isso aí, né? Vem aí ela, Fernanda Bart, o seu comentário, roda a vinheta! O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter, química e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Ai, vamos começar por onde, senhora Fernanda, hein? Vamos começar pelo assunto mais leve, que foi a questão do julgamento dos aplicativos. Ah, o que é Tribunal isso mesmo, de Justiça do Rio Grande do Sul, respondendo a uma ação movida pelo Partido Novo, julgou, vetou 18 dos dispositivos da lei que regulamenta os aplicativos de transporte em Porto Alegre. A desembargadora Ana Paula Dal Bosco, ela foi categórica em dizer que o município interviu demais no funcionamento dos aplicativos, de uma forma que restringiu a liberdade, passando em muito do que poderia, né? Agora, se a prefeitura quiser recorrer, só no Supremo Tribunal Federal, porque a princípio foi decidido em caráter definitivo. É uma grande vitória dos aplicativos de transporte, porque Porto Alegre foi o primeiro município a querer regulamentar tudo, a colocar várias taxas, a questão do emplacamento obrigatório na capital. Né? Isso era muito também pela pressão dos táxis, né? Sim e não, né? Tem um fundo arrecadatório muito grande também, né? Claro, ô, ingênuo, que ingenuidade. Se não tivessem ganhado ingênuo, essa liminar, aliás, que agora é em caráter definitivo, o preço dos aplicativos poderia subir e os aplicativos poderiam, inclusive, se tornar proibitivos. Claro, né? claro. Iam ficar ruim a concorrência entre eles. O nosso segundo tema é que muitas famílias no interior do estado do Rio Grande do Sul estão apreensivas em relação ao pedido de recuperação judicial da dívida de mais de 630 milhões da Paquetá. Uma loja enorme, grande, geradora de milhares de empregos, 148 lojas, 68 franquias, mais de 10 mil postos de trabalho. Mais de 10 mil postos de trabalho. E assim, se esse pedido não for aceito, o pessoal está apavorado, porque é um setor que já vem há 10 anos em crise, né? O setor coreiro calçadista. É uma recuperação judicial, Fernanda? O que é? É a chance de tu poder, através de uma programação, né, financeira, voltar a ter saúde econômica na empresa, né? Acompanhado isso por pessoas de fora. Basicamente, né? É uma ajuda do governo, não só para a empresa, mas para quem depende da empresa, que são esses 10 mil funcionários. Dá um fôlego, né, para resolver essas questões da dívida. É muito importante, porque da Paquetá dependem
muitos fornecedores de matéria-prima do nosso Sim, estado. é uma Ou seja, cadeia se muito ela grande, quebra, né? o efeito dominó é devastador para o interior do estado, né? Devastador para o nosso estado inteiro. Para vocês terem uma ideia, só a Paquetá, ela gira em torno de 1,3 bilhão de reais por ano. É muita coisa. Tá? Eles produzem também a marca Adidas, a marca ASICS, são donos da Capodarte, da Ortopé. Ou seja, quem nunca vestiu um calçado da Paquetá não mora nesse país. Tá? E o setor vem há muito tempo pedindo para o governo olhar com cuidado, porque o nosso custo Brasil é muito alto para quem produz e para quem quer exportar. Então, eles estavam virados para o mercado interno. 90% de todo o consumo da Paquetá era mercado interno. E com essa questão da grave crise econômica que vem se arrastando nos últimos anos, despencou as vendas, né? Eles estão com mais de 35%, no geral, o setor coreiro calçadista gaúcho ocioso na planta de produção. Meu Deus do céu. Tá? Então, assim, a gente está torcendo que esse pedido seja aceito e que a Paquetá consiga, né, recuperar a sua saúde financeira, porque muitas pessoas dependem dessa empresa de mais de 7 décadas de história. Por último, é o nosso tema mais polêmico do dia. A senhora acredita que olha só que a pergunta é complicada, né? Ai, meu Deus. Mas é mais uma tentativa de habeas corpus para o ex-presidente Lula. O que difere dos outros, na sua opinião? Na verdade, é o mesmo habeas corpus que começou o julgamento lá em 2018, que a Carmen Lúcia e o Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, já tinham rejeitado e votado contra, mas que no dia desse julgamento o Gilmar Mendes, se vocês lembram, pediu vistas e sentou em cima do processo. Olhem que coincidência, um dia depois da divulgação das supostas conversas vazadas pelo The Intercept, o Gilmar Mendes pediu que se reavaliasse o caso. Eles vão usar como agravante, os simpatizantes da soltura do Lula vão usar como agravante a questão dessa matéria do The Intercept, que teria novos dados que trariam suspeição sobre o ministro Sérgio Moro como julgador, né, nas condenações do processo da Lava Jato. Gente, isso é muito grave, porque o Supremo está literalmente com a gasolina e com o fósforo na mão. Está sendo chamada uma mega manifestação para dia 30 agora, domingo, que pode ser a maior manifestação de rua que esse país já viu desde as que antecederam o impeachment da presidente Dilma, com o agravante de que está todo mundo de olho nessa decisão do Supremo hoje. O problema, se eles soltarem o Lula baseado nesse habeas corpus, cujo voto do Celso de Mello falta, do Lewandowski falta e o voto do Gilmar Mendes falta, só o voto do Gilmar Mendes tem mais de 40 páginas, gente. 40 páginas. É muito difícil que isso se encerre hoje. Né? Mas se ele for solto, todos os outros casos correlatos, cujos corruptos estão presos por causa da Lava Jato, podem ser soltos também, Ribeiro. Eu temo, assim, ó, quem me conhece sabe que eu não tenho partido, eu não tenho ideologia, eu tenho ideologia pessoal, mas partidária eu não tenho. E faço questão de dizer isso claramente. Né? Poderia haver ter? Talvez no futuro, mas, sabe, eu prefiro ser político como cidadão, que nós somos políticos como cidadão. Claro. Eu temo muito, porque hoje é um Grenal que se tem, é um Boca e River, são os contra e os a favor. Né? Ou é pró-Lula ou é anti-Lula. Isso pode gerar uma crise nesse país sem precedentes. E isso aí, nesse momento que nós estamos precisando trabalhar, eu temo pelo que possa acontecer. Amanhã, com certeza, a gente vai repercutir a decisão de hoje, mas eu tenho para mim que alguém vai pedir vistas e vai novamente adiar esse julgamento, porque a gente está vivendo um momento muito tenso no Brasil em relação a isso. Né? O próprio Gilmar Mendes aventou com a possibilidade de se aceitar provas colhidas de forma criminosa num julgamento, o que trouxe aí uma série de questionamentos por parte de toda a área jurídica. Né? Mas então, mais uma vez, estamos na mão dos togados do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer. E amanhã a gente volta com mais um grande movimento e virando o jogo aí. Fiquem na RDC. Beijo pra vocês.
Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.